Amado, acompanhe comigo esta leitura que está no livro de Jó, amém? No capítulo 33, acompanhe comigo a palavra de Deus que diz assim: Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que, diante de Deus, sou como tu és, também eu sou formado do barro. Pois, por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressões, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Porque contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonhos ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma, a comida apetecível, a sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. E você diz: glória a Deus. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse capítulo 33 tem 33 versículos, amém? Nós lemos até o 24. A Deus toda honra e toda glória. Deus é o nosso grande e único amigo. Jesus é o nosso amigo. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, quando nós olhamos a vida, a gente procura observar e a gente nota que a verdadeira amizade, uma verdadeira amizade, ela pode ser medida tanto por palavras quanto por silêncio. Uma verdadeira amizade. Porque um amigo verdadeiro, ele sabe o momento de falar e também o momento de calar. O amigo verdadeiro, há momentos que ele se cala, há momentos de silêncio. A palavra de Deus, irmãos, ela é alimento para as nossas almas. E o nosso amigo se chama Jesus Cristo. Há momentos que nós temos que ficar
em silêncio, ouvindo o amigo falar. A palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa alimentação espiritual para nossas almas. A palavra de Deus é que nos sustenta nesses tempos tão difíceis, os quais nós estamos passando. Porque é Ele que é o nosso grande livrador, amigo, sustentador. É Ele que nos socorre, é Ele que nos sustenta e é Ele que nos coloca de pé quando nós estamos em situações difíceis. E aqui, irmão, foi destacado justamente estas questões de um verdadeiro amigo. Quando você pega a palavra, esse livro de Jó, você vai ver o que aconteceu com Jó. Quando o próprio Deus fala para o Satanás, o diabo, e disse: viste o meu servo Jó? Deus dá testemunho de Jó. Mas aí acontece algo, e Jó começa, a história de Jó não é essa aonde eu quero chegar, mas sim no verdadeiro um amigo. E Jó, irmão, passou por grandes dificuldades. Jó sofreu demais. Mas aqui nós vamos ver que 4 amigos foram ver Jó. Foram lá. E eles passaram 7 dias em silêncios. Não falaram nada. E esses amigos de Jó mostraram a genuína sabedoria durante os 7 dias de silêncio, os quais eles passaram e vieram compartilhar a dor de Jó. Foi uma verdade. Mas depois eles começaram a falar, depois de 7 dias, e não pararam mais de falar. Eles falaram de tudo acerca das coisas que estavam acontecendo com Jó. E muitas coisas do que eles falaram, quando vocês lerem, procurem ler, era muito óbvio, era muito real e era verdadeiro do que eles compartilharam com Jó. Era algo muito evidente, muito óbvio, estava ali, era normal. Algumas coisas até que eles falaram foi verdade, e era verdade. Mas quando eles começaram a entrar no sentimento e no sofrimento de Jó, quando eles começaram a entrar nessa profundidade do tema, o qual Jó estava passando, que era sofrimento. Jó estava sofrendo, e sofrendo muito. E ali eles mostram que eles estavam, tanto quanto Jó, numa escuridão. Tanto quanto Jó, eles estavam na escuridão acerca desse tal sofrimento de Jó. Eles não conseguiram, eles estavam perdidos. Então foi aí, no capítulo 38 e também capítulo 41, Deus fala. Quando Deus começa a falar, eles ficam em silêncio, ouvindo Deus falar com eles. E Deus fala tanto com Jó, quanto com os 3 amigos que foram ver Jó. Porque nosso Deus, Ele quer falar com você em particular. Deus quer falar contigo todos os dias, com você.
Ele quer ouvir a minha voz e a sua voz. Ele quer ouvir as nossas petições. Ele quer ouvir o que nós estamos passando todos os dias, porque um dia não é igual ao outro dia. Porque se você fala as mesmas coisas, torna-se repetitivo diante de Deus. Então, um dia não é igual ao outro. Então, nós nunca deveremos deixar de falar com Deus acerca das nossas vidas. Porque Deus quer ouvir a minha voz e a sua voz. E quando Deus fala, Ele quer que nós estejamos em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Quando nós estamos dentro da casa de Deus, na casa do Pai, quando a palavra começa a ser ministrada, Deus está querendo falar conosco. Então, silêncio para ouvir a voz de Deus. E Ele fala com muito carinho e amor, porque Ele nos ama. Aleluia! Desses 4 amigos que vieram falar com Jó, eu não quero entrar no mérito do nome dos amigos, mas eu quero destacar o qual nós lemos no capítulo 33. E no capítulo 32, este jovem chamado Eliú, que sejamos amigos como Eliú, para aqueles que nós temos como amigo. Aleluia. No capítulo 32, aleluia. No capítulo 32, olha o que acontece. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Ou seja, Jó se achava justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de quem? De Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Escute. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos. Por quê? Mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele, ou seja, ele era um jovem, e os amigos de Jó eram idosos, mas ele era jovem, e ele de modo educado, ele esperou. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, ou seja, dos 3 amigos de Jó, não tinha mais, eles ficaram calados. Disse Eliú, no versículo 6, é aí que eu achei lindo. Disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos, ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha
opinião. O verdadeiro amigo. Escute, eram amigos. Os três falaram, eram mais idosos, e falaram muito, porque a Bíblia diz que depois de 7 dias, eles não pararam de falar. Falaram o que lhe convém, falaram o que eles achavam, falaram o que eles pensaram, falaram de tudo, falaram de todas as coisas, se precipitaram no falar, porque, meu amado, é melhor nós sermos tardios no que falamos e prestamos mais atenção no que ouvimos, para quando nós falarmos as coisas que Deus quer que nós venhamos a falar àquele que necessita ouvir a voz de Deus. É necessário. Aleluia. E este Eliú foi o que mais se aproximou da verdade. Ele encorajou Jó a olhar para além da circunstância e confiar no Senhor. Não sabemos, irmãos, qual foi a resposta de Jó, porque não está escrito, não deixaram, porque assim que Eliú falou, Deus falou. E eles se calaram. Então nós devemos ter uma atenção especial às palavras de Eliú. Leia o que Eliú falou para Jó. Que possamos, irmãos, aprender a sermos verdadeiramente amigos. Porque Jesus mesmo disse: já não te chamo mais de discípulos, mas meus amigos. Jesus quer que você seja amigo dele. Irmão, a minha vida é a sua vida. Quantos amigos de verdade você tem? Quantas pessoas abandonou tudo? Porque um verdadeiro amigo é algo precioso que Deus tem nos dado. Mas as pessoas hoje nem amigo têm. Estão egoístas em si mesmos. E quando se diz amigo, há um jogo de interesses. Mas o Deus Todo-Poderoso vê todas as coisas e nada foge dos olhos do nosso Altíssimo Deus. Que possamos olhar as pessoas como amigo. Um amigo, irmãos, que precisa de uma atenção. Tem pessoas, meus irmãos e irmãs em Cristo, que precisam só de alguém que pare para ouvi-lo falar das suas dores e dos seus sofrimentos. Ele não quer ouvir nada, mas ele quer apenas alguém para ouvir falar e ser atencioso no que ele precisa falar, para tirar de dentro de si algo que está fazendo ele sofrer e trazer dores intensas. E tais dores vai até aos ossos. Tem pessoas, irmãos, que estão sofrendo, querendo apenas um ombro amigo para ouvir uma palavra de amizade e de um amigo, dizendo: eu estou contigo, eu sou com você. E Deus quer usar você, Ele quer usar a mim, para ser esse amigo, não importa quem seja, mas que na figura do Espírito Santo que habita em nós, em uma figura que está em nós, você tem que ser a figura de Cristo, você tem que mostrar que você tem Cristo, e Cristo quer te usar para dizer a quem quer que seja, dizendo: você não está sozinho, eu estou contigo. Aleluia. Se disponha, irmão, a fazer a obra de Deus.
se dispõe a fazer a vontade do Pai e deixe que Deus te use, porque tem gente agonizando em dor e sofrimento, querendo apenas um abraço, querendo apenas um aperto de mão, querendo apenas uma presença, para que possa ouvir as suas lamentações e lamúrias e situações difíceis que todos nós passamos. Todo mundo precisa que sejamos um amigo tal como Eliú foi para Jó. Precisamos de um amigo desse. Somente Eliú escapou da reprovação de Deus. Leia, irmão, coisa linda. É maravilhoso. Só ele. Deus mandou os 3 se arrependerem e pedirem perdão e desculpas a Jó, capítulo 32, versículo 7 ao 11. Leia, você verá. Esses amigos que foram falar com Jó, esses amigos que foram dar força a Jó, eles pegaram e começaram a fazer acusações, e não eram poucas acusações sobre a vida de Jó, porque eles também estavam na escuridão, tal quanto Jó, quanto ao seu sofrimento, do que ele estava passando, e eles não estavam enxergando o que estava acontecendo, porque na escuridão, tal como Jó, eles também estavam. E eles colocaram Jó num beco sem saída. Alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa de uma palavra amiga, alguém que precisa de um socorro. Para que, irmão, chegar perto de alguém que já está caído e estender, irmão, ao invés das mãos, jogar mais pedra em quem está caído? Porque, irmãos, nós somos seres humanos e nós temos que entender que nós servimos a Cristo, e nós temos que ter sabedoria de Deus para abrir a nossa boca e ser tardio no que vamos falar, mas quando falar, sejamos canal de bênção na vida de qualquer pessoa, porque Deus quer te usar nesta terra. Aleluia! Agora, irmãos, eles botam Jó numa situação mais difícil ainda. Jó já estava sofrendo tanto. Mas quando você vê, aí você vê a maneira como Eliú falou, a sabedoria que Eliú teve sendo mais jovem. Ele teve uma delicadeza nas palavras. Ele teve um jeito carinhoso, uma maneira de ser verdadeiro, bem em cima da ferida, mas ele falou com delicadeza. Ele foi uma pessoa que chegou cheio da sabedoria de Deus e falou para aquele homem que estava passando por uma situação absurda de sofrimento, que foi Jó. Eliú chega e mostra a Jó que ele havia enfatizado demais a sua própria justificação. Um jovem começou a mostrar àquele homem mais velho: olha, para. Tu tens se justificado demais. Tu tens, Jó, se justificado demais. Está no capítulo 33, versículo 7 e 8. Olha o que diz no 7 e 8. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim. Quem falou? Jó falou. E ouvi o som das tuas palavras. Quais foram? Versículo 9. Estou limpo, sem transgressão, puro sou,
e não tenho iniquidade. Quem disse? Jó. O jovem chegou para ele. Sofrimento? Está passando. Está passando luta, irmão? Tá? A luta, irmão, que eu passo e que você passa, não é maior do que o nosso Deus. A circunstância que você está passando, por mais difícil que seja, entenda, Deus é maior que o homem. E Ele sabe todas as coisas. Nós estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Jó, que o próprio Deus dá testemunho dele. Mas agora, Ele levanta um jovem, que Deus levante jovem dentro deste ministério, para falar as verdades da palavra de Deus, a quem precisa ouvir a palavra de Deus, com brandura, com carinho, com amor, que vem do alto, sobre a vida de um jovem, que se dispõe a ficar na brecha para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Pode ligar aqui, falando, em nome de Jesus. A labareda começou a descer. Oh, glória a Deus! Meu Deus! É só bênção. Glória seja dada a Deus. Agora eu vou ter que administrar aqui. Vamos lá. Deus é bom. Aleluia. Amém? Glória seja dada a Deus. Ele retoma os clamores de Jó sobre sua virtude pessoal. Ele começa a falar com Jó. Irmão, por mais que você faça, aí eu oro de madrugada, não durmo. Amém. Estou na igreja direto. Amém. Você pode fazer o que você fizer, mas você nunca queira ser perfeito, justificado em tudo, um anjo, que não é nem para estar mais na terra, tem que ir embora. Somos homens, e somos necessitados da misericórdia e graça do nosso Deus, Jesus Cristo. Faça bem feito, faça com alegria, faça com vontade, se dedique o máximo que você puder, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto Deus está te dando saúde. Faça a vontade de Deus, a vontade do Pai, se alegra nele, mas não se ensoberbeça, não creia, não perceba, não ache que você é perfeito, que você é melhor do que quem quer que seja, porque do barro você foi formado, e do barro também eu fui formado, e do barro, irmãos, nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo. Ele é o oleiro, e nós somos apenas vaso na mão do oleiro, e Ele quer fazer um vaso novo, para fazer a vontade dEle, para a glória do seu nome. Aleluia! Está no versículo 33, versículo 9. Ele se achou. E suas reclamações quanto à injustiça de Deus. Escute. Capítulo 33, versículo 10 e 11, nós lemos sobre isso. Olhe bem. Quem falou, irmão, foi Jó. O próprio Jó falou, mas só que Deus levantou um amigo. O amigo não falou aquilo que você quer ouvir. Deus não quer, irmãos, Ele não veio aqui massagear, irmão, coração e ego de ninguém. O que Deus quer falar, Ele vai falar. O que nós temos que ouvir é o que Deus quer que a gente precisa ouvir, não o que você quer e o que você necessita, mas é o que Deus quer que nós venhamos a ouvir a sua voz, porque é Ele que é o nosso Deus. Aleluia! As igrejas estão lotadas de pessoas que só querem ouvir o que Ele quer. É necessário ouvir o que Ele gosta, é necessário ouvir o que lhe dá alegria, o que lhe faz campeão. Não, irmão,
Você tem que ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. A palavra de Deus é para você e é para mim. É necessário, irmão, muitas vezes, sermos admoestados pela palavra, e confrontados pela palavra, para sermos purificados pelo poder que há no sangue de Jesus e pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! Temos que ouvir o que Deus quer que a gente precisa ouvir, não o que eu quero, não o que você quer. E Jó confronta, ele confronta Deus, conta a injustiça de Deus. Mas então Eliú, este jovem, oh meu Deus, sejamos amigos como Eliú. Precisamos, irmãos. Quando nós estamos numa situação, irmão, tem muita gente deixa, vai cair no buraco. Não, é necessário falar o que você precisa ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Mas então Eliú lembra ao seu amigo mais velho que o relacionamento de Deus com os homens e mulheres não é algo mecânico, não é. É algo profundo, é algo que está além do nosso entendimento humano, irmãos. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser mais profundo a cada dia, a cada momento. Devemos buscar mais de Deus e colocar nossas vidas no altar de Deus. Precisamos pedir a Deus e suplicar a Ele a misericórdia dEle todos os dias e todo momento da nossa vida, porque nós precisamos deste grande e maravilhoso Deus em nossas vidas. Ele lembra Jó, no capítulo 33, versículo 12 e 18. Olha o que está escrito: nisto não tens razão. Ele repreende Jó. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Porque a contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos teus atos. Era um ancião, irmão, era um idoso. E não era qualquer um, era Jó, irmãos. Não é porque é pastor, não é porque é isso, é porque é aquilo. Nós somos humanos, irmão, e precisamos ouvir a voz de Deus. Deixa Deus te usar, irmãos. Fale e não se cale. Aleluia. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Palavras de Jó. Aí o jovem diz: nisto não tens razão. Na hora. Tem muita gente, irmãos, deixando e calando na hora que não era para calar. É necessário falar para resgatar uma vida, para trazer, irmão, uma pessoa que muitas vezes está indo num caminho que não é o caminho que Deus quer que vá, mas porque é amigo. São amigos como esses três que falaram o que eles quiseram, fizeram acusações, mas não falaram a verdade, que era necessário falar, não falaram. Por isso foram repreendidos por Deus e tiveram que pedir perdão e desculpas a Jó. Irmãos, que sejamos amigos como Eliú, nesse caminho que nós estamos, irmãos, seguindo para Canaã, para a casa do Pai, para uma região celestial e morar com Deus. Precisamos um dos outros, não podemos ficar calado e muitas vezes falar coisas, irmãos, que não é isso que Deus quer que você fale
o amor dele, a grandeza dele e a palavra dele para aquele que precisa ouvir a palavra de Deus, que é escudo e broquel para as nossas vidas. Aleluia. Ele fala com Jó. Porque nós adoramos, obedecemos, amamos e conhecemos a Deus. É uma verdade, mas até um certo ponto, irmãos. É Deus que revela-nos a sua palavra, é Ele que revela a sua profundidade, mas para isso temos que buscar a cada momento e a cada dia a sua maravilhosa palavra e mergulhar nas águas do rio de Deus, que é a sua palavra. Aleluia. Até um certo ponto conhecemos. Isto é uma verdade. Aleluia. Porém, amados, Deus está sempre acima da nossa pequena compreensão. É plena? É, para você e para mim, mas é tão pequena para Deus. Precisamos conhecer mais de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Tem pessoas perdendo tudo, perdendo ente querido, perdendo emprego, perdendo família, perdendo a saúde, perdendo tudo. Mas nós temos que ter a sabedoria que nós não podemos e jamais devemos procurar justificação ou condenar ou culpar Deus, porque Deus, irmãos, Ele está acima de todas as coisas. Tudo que nós passamos, irmãos, é culpa nossa mesmo, não é de Deus. Tudo que nós passamos e enfrentamos, somos nós os culpados. Nunca é Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. Nós estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Jó, que precisou ser repreendido pelas suas palavras, a um jovem que ficou calado o tempo todo e abriu a boca para falar a verdade no momento certo, sendo usado por Deus para colocar Jó no caminho que ele deveria voltar, o caminho de Deus. E Jó reconhece. Aleluia por isso. Aleluia. Eliú coloca as coisas de uma maneira tão simples. No versículo 12. Deus é maior que o homem, Jó. Para com isso, Jó. Deus é maior que o homem. Depois de desafiar Jó com uma brandura, com o jeito dele, Eliú caminha para o ponto principal. Se um mensageiro nos apresentasse a Deus, irmãos, Jesus é o nosso mensageiro que trouxe a palavra, a mensagem de vida. Jesus, Ele é a nossa grande e maravilhosa mensagem da palavra de salvação, porque Ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva. Aleluia. Aleluia. Ele é a nossa salvação. Ele não faria com o objetivo de nos dar a oportunidade de nos justificar diante dele. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, às vezes te confronta. Não é para você, irmãos, fugir, para você ficar batendo ou ficar triste. Não, irmão, Ele está querendo que você volte. Ele está querendo que você se conserte, que você se arrependa, que você volte ao primeiro amor, que você volte para Ele, que você não se perca, porque, meu amado, Deus te ama e Ele quer, irmão, estar, irmão, sempre contigo, não importa onde você estiver. Jesus é o teu verdadeiro amigo e nunca te deixa só.
Ele é o nosso amigo. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Quanto mais olhamos para nós mesmos, irmãos, maior é a possibilidade de oferecer a Deus apenas desculpas e explicações. Sabe o que isso quer dizer? Tem pessoas, irmão, que não reconhecem, tem explicação para tudo e justifica tudo, mas não reconhece o seu erro e pede perdão a Deus. Jó estava assim, irmãos. Irmão, devemos olhar para nós e vermos quais as explicações nós estamos dando a Deus quanto a algo que não tem agradado a Ele. Quais a justificativa que nós temos dado a Ele. Porque, meu amado, tem muita gente se escondendo e tapando a sua nudez com a folha da figueira. Se escondendo de Deus, achando que se esconde de Deus, e tapa, tal como Adão fez, tapou a sua nudez, e o próprio Deus disse: quem te disse que estavas nu? Tem muita gente, irmão, fazendo isso, apenas um paliativo, cobrindo as coisas, mas o que Deus quer é que a pessoa reconheça os seus erros, e reconheça aonde tem feito algo que não agrada a Deus e se arrependa, porque Ele é o nosso grande Deus e Ele quer nos fazer um vencedor nas coisas espirituais. Quando fala em vencedor, meu irmão, por aí a pessoa só pensa, pastor Júlio, em ficar rico. O vencedor deste mundo é nas coisas que vão ficar, é vencedor. Mas para Deus, o vencedor verdadeiro é aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa a Ele e diz: Jesus, me ajuda, me põe de pé, Pai, porque eu quero estar contigo naquele grande dia. Este sim é um verdadeiro vencedor para Deus. Aleluia! Vencer na vida, irmão, lutar, lute. O sol nasce para o justo e também injusto. Vá à luta. Tem saúde? Faça a sua parte. Estude, batalhe, lute, brigue muito. Vá para cima. Seja um guerreiro. Leve o nome de Cristo com você. Honre o nome de Jesus que você carrega. Seja um discípulo e uma discípula de Cristo, aonde quer que você vá. Seja verdadeiramente discípulo de Jesus, aonde você estiver, na faculdade, do trabalho, aonde você estiver, seja ele, seja feliz com Jesus, mas a sua vida, vá à luta, que tem pedra para ser tirada, arranque a pedra, vá desbravar, vá fazer, seja um vencedor nessa área, mas a maior vitória está em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos os nossos erros e pecados. Aleluia! Glória a Deus! Quanto mais olhamos para a glória de Deus, é o inverso. Aleluia! E sua justiça perfeita, mais inclinados estaremos a cair de joelhos diante dele. Irmãos, olhe para Cristo e olhe para Deus nos altos céus e caia de joelhos diante dele e clame por ele e ele te fará vencedor. Temos que olhar a grandeza de Deus para cairmos de joelho no profundo silêncio, arrependimento das nossas vidas. Os amigos vieram, olharam para Jó, estenderam o dedo. Nós somos, irmãos, muitas vezes, o ser humano costuma olhar sempre o outro,
mas esquece de olhar para dentro de si. Eis aí o grande erro. Olhe primeiro para dentro de você mesmo e lute bravamente para ser um vencedor em Cristo Jesus. Ame a palavra, ame todos os que estão à sua volta, sem olhar raça, cor, poder, dinheiro, seja lá o que for. Olhe para a pessoa como um ser humano, que Deus deu a vida por todos nós, na cruz do Calvário, sem olhar a quem mereça, porque nós não somos merecedores de nada. Nós estamos aqui, irmãos, pela graça salvadora de Jesus Cristo, não por nossos próprios méritos, mas pela graça salvadora dele, porque é nele e por ele que foram feitas todas as coisas. Glória seja dada a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada a Deus. A ele honra, poder e majestade seja dada a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu no final da história de Jó. Ele diz, ele precisava ouvir, irmãos. Foi um jovem, deixa Deus te usar. Não olhe para os cabelos brancos, não olhe para porque é mais idoso, é porque é mais... Não, irmão, não é pelo rótulo. Deixa Deus te usar, se coloque na posição e seja um amigo, porque nós precisamos de amigo verdadeiro dentro da casa de Deus. Precisamos de amigos que se levantam para falar a verdade de Cristo para a nossa vida. Precisamos. Jó reconhece e diz, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Jó 40, versículo 4. Já mudou o pensamento de Jó. Sabe o que Jó fez? Mão na boca. Para de falar de Deus e acusar Deus. Tem pessoas que perdeu ente querido, Deus. Tem pessoas que perdeu o emprego, Deus. Tem pessoas que fez, Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está no sublime trono e Ele está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo na minha e na sua vida é culpa do ser humano, é culpa do homem, é culpa, irmão, nossa, porque Deus, Ele é santo e está no seu trono de glória a olhar as nossas vidas. Aleluia! E tudo culpa Jó, tudo culpa Deus. Mas Jó reconhece. Há momentos na nossa vida que a gente precisa de amigos assim, irmãos, dentro da igreja. Você está andando por caminhos que está fazendo coisas que não é legal, irmãos. E de maneira sábia, de maneira branda, de maneira carinhosa e amiga. E a voz de Deus esteja em mim, esteja em você, para levantar o irmão que precisa de ajuda, para voltar ao caminho que é Jesus Cristo. Aleluia. Eliú deu ao mensageiro outros nomes: intercessor, resgate, alguém capaz de redimir. Ele se colocou nessa posição. Quem é o resgatador? É Jesus. Quem é o que redime? É Cristo. Quem é o que está em os milhares? É Jesus. Jesus, irmão, Ele quer te usar, irmãos, Ele quer me usar, Ele quer fazer com que você seja canal de bênção na vida de quem precisa de Deus.
para falar da palavra de Deus e mostrar que Deus é maior do que qualquer coisa, e que Ele é o Deus que ama, que cuida, que guarda e que zela pelas nossas vidas, e Ele quer que nós estejamos com Ele naquele grande dia, aonde haverá um banquete preparado para aqueles que forem até o fim. Aleluia, aleluia. Eliú estava descrevendo o seu próprio papel na situação de Jó. Ele estava trazendo a atenção de Jó, irmão, de volta para Deus. No caminho que ele estava indo para a cova. Jó estava, irmão, indo para a cova. Sabe, irmão, ninguém foge, irmão, jamais. Ninguém. Todos nós enfrentaremos a morte. Irmão, as pessoas estão aí, mas eu quero te dizer, à luz da palavra, o caminho dela, que está andando nessa terra, naturalmente aqui, é a cova. Ah, mas pastor, é a cova, irmão. Não tem outra, é a cova para todo ser humano. Então todos nós, irmão, necessitamos ouvir a palavra de Deus, para que Ele possa nos resgatar, porque mesmo que venhamos a morrer, nós ressuscitaremos no grande dia, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Olhe para a pessoa, irmão, e pregue a palavra, fale do amor de Cristo. As pessoas, irmãos, precisam de algo mais do que palavras, elas precisam de alguém, irmãos, que as possam resgatar. Foi isso que esse jovem fez. O jovem chegou, resgatou Jó da perdição, irmão. Jó estava confrontando Deus. Jó estava se achando justo. Jó estava se achando demais, irmãos. Tem muita gente, irmão, que se acha demais, irmão, estão perdidas. E cabe, irmão, a você e a mim sermos como Eliú, apresentar a pessoa e dizer, irmão, pare, não é assim, irmãos. Não é assim, Deus não é dessa forma. Deus é justo, Deus é grande, Deus é poderoso e Deus está acima de todas as coisas. Pare de falar desse jeito, porque Jesus te ama e Ele quer te resgatar nesta noite, neste dia, para a salvação eterna. Aleluia! Glória a Deus! Temos que reconhecer que somos injustos, irmão. Quando a gente reconhece que é injusto, não nos salva, irmão. Quando você, irmão, isto sim, irmãos, simplesmente nos prepara para aceitar e rejeitar a oferta de salvação de Deus. Tem pessoas que reconhecem, mas não quer realmente o resgate da sua alma e a salvação, não quer, reconhece, mas é necessário, irmãos, arrependimento e reconhecer para aceitar verdadeiramente o resgate da salvação da sua alma através de Jesus Cristo, o único que pode salvar a alma do ser humano da morte eterna. Eu conheço pessoas, eu errei, eu fiz isso, e não era para ter feito assim, mas não quer Deus, não quer Jesus. Pessoas, irmãos, que não quer o verdadeiro resgate da sua alma, porque não quer o autor da vida, não se arrepende, porque Jesus, Ele é um dos milhares. Está lá no 33, versículo 23. Ele é o único que nos mostra e nos concede a justiça de Deus. Capítulo 33, versículo 26. Olha o que diz aqui.
Deveras orarás a Deus, que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus e lhe restituirá a sua justiça. É Cristo. Jesus é o nosso único resgatador da nossa vida, da nossa alma, para a salvação eterna. Irmão, que sejamos amigos de um para com o outro, em verdade. Tem muita gente, irmão, sendo amigo, botando a mão nas costas, dando tapinha. Está vendo que você está caminhando por algo que não é legal, porque ele também está na escuridão. Tais como os amigos de Jó. Quando entrou no sofrimento, estava na escuridão tanto quanto Jó. Tem pessoas, irmãos, que estão na escuridão, não reconhecem que precisam se consertar. E eu quero te dizer, irmãos, que a igreja está cheia. Aqui está falando de 4, eram 3 que estavam em escuridão. Apenas um falou a verdade e era jovem para o nosso amado Jó. Então, irmão, o que eu aprendo aqui é que nós devemos nos colocar na posição para servir a Deus, na sua vontade, no seu desejo, naquilo que Ele quer, e que nós possamos ajudar uns aos outros nesta caminhada para a Canaã celestial de Deus. Jesus quer te usar no teu trabalho, na tua casa, na tua parentela, na tua vizinhança, aonde você estiver. Tem muita gente que só é crente dentro da igreja, só é discípulo de Jesus quando está junto com um amigo, quando está com outro irmão dentro da igreja. Muita gente, irmãos, estão fazendo coisas, irmãos, se maquiando. Na verdade, parece até aquele que já desceu a cova, que está prestes a descer a cova, que vai e passa por aquele homem que tem lá a sua profissão para tornar o defunto mais agradável de ver. Pinta, faz isso, bota maquiagem, para que possa pelo menos descer a cova vestido aparentemente bem. Meu amado, tem muita gente, irmãos, que estão vestindo uma maquiagem dentro das igrejas, estão vivendo uma vida que precisa de conserto com Deus, precisam se consertar enquanto ainda há tempo, porque, meu irmão, nós estamos caminhando, andando para Canaã celestial, e aquele que carrega bagagem que Deus não se agrada, não entrará no reino dos céus. Aleluia! Reconhecer os seus erros e voltar para Deus, e nunca reclamar da sua vida. Meu amado, me mandaram algo hoje, eu achei muito interessante, de um jovem que estava num trem. O seu pai estava com ele, e ele andava naquele trem em velocidade, passando naquela paisagem linda e maravilhosa, aquela janela gigantesca, e aquele jovem, um jovem, estava muito feliz e alegre demais, estava totalmente feliz, e ele dizia para o pai dele: pai, as árvores estão passando correndo por aqui, elas estão indo para trás correndo. E uma pessoa que está ali observando aquele jovem começa a olhar e conjecturar, imaginar coisas e coisas acerca do jovem. E o jovem está lá todo feliz. E o jovem diz para o pai: pai, as nuvens estão correndo junto com a gente, pai. Então aquelas pessoas que estavam ali diz para ele: desculpa, olha, este menino, esse jovem, você já procurou um médico?
tem especialistas bons. Aí ele disse, com muita delicadeza, com muita educação, ele disse, estou vindo do médico. Estou vindo do médico. O meu filho era cego. E hoje é o primeiro dia que ele está vendo. E alegre ele estava. Então o menino estava tão feliz porque estava vendo. Então, irmão, o que a gente aprende é que tem pessoas, irmão, que olha a vida de uma pessoa e ela não sabe nem o que está acontecendo, mas ela já condena, ela já julga, ela já pensa em alguma coisa. Ela não para ficar, irmãos, participando da alegria. Ela achou que o menino era doido, era um menino problemático. Porque, meu irmão, julgar as pessoas não é isso que Deus quer que nós façamos, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para falar do amor de Cristo. Nós estamos aqui para amar as vidas. Nós estamos aqui para resgatar aquele que precisa ser resgatado. A gente precisa olhar a pessoa e não condená-la, e sim trazer uma palavra de Deus na vida de cada um que necessita, tanto lá fora quanto aqui dentro. Eu preciso, irmão, do meu amigo que é você. Eu te chamo de amigo nesta noite, irmão. Seja meu amigo, fale comigo, me aponte algo, irmão, se eu estiver indo para lá ou para cá. Seja este amigo que eu preciso para falar coisas de Deus, para me resgatar e trazer para o caminho que é Jesus Cristo. Tem pessoas, irmãos, que reclama da vida. E tem jovem, tem gente terminal, já não tem mais jeito, e você tem vida. Tem pessoas que reclamam da comida, tem gente que nem comida tem. Tem gente que reclama de um filho. E tem gente, irmão, que pode estar do seu lado querendo, o sonho dele era ter um filho e não tem, porque não pode. Tem pessoas que reclamam de tudo. Irmão, nós precisamos aprender a nunca reclamar de nada, e sim glorificar o nome de Deus, e exaltar a Jesus, porque Ele é o nosso Deus, irmãos. Não importa o que está acontecendo, nós somos de Cristo, e glorificamos a Ele, e exaltamos a Ele, porque é Ele que é o nosso grande resgatador das nossas almas. Jesus é a nossa esperança. O mundo pode acontecer, irmão. Se liga em Deus. Se liga na palavra. Se aprofunda mais. Mergulha mais no rio de Deus. E Deus te fará um campeão na área espiritual. E você é alguém que Jesus quer usar você. Jovem, se coloque na posição e Deus te fará ganhador de almas para o seu reino. Deixa Deus te usar. Amém? Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus, porque Ele é o nosso único Salvador. Ó Deus, soberano e eterno e poderoso Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, e Te glorificamos, Te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso grande Deus. Senhor, obrigado por esta palavra, Pai, ó Deus, em que no momento de tanto sofrimento, Deus, do Teu servo Jó, Pai, ele estava passando, Deus, o que muitos, Pai, talvez jamais suportaria. Ele precisava, Senhor, de uma palavra. Deus, ele precisava de alguém do seu lado, e o Senhor assim providenciou e mandou. Deus, nós lemos aqui, Pai,
que esses 4 amigos, Pai, ficaram em silêncio por 7 dias. Mas quando eles falaram, Senhor Deus, 3 deles falaram, Deus, demais. Falaram, Senhor, coisas que não eram para falar, meu Pai, no momento de tanta dor do teu servo Jó. Mas o teu servo Jó também, ó Deus, falou o que não era, Deus, para falar, Senhor. E assim, Deus, precisou, meu Pai, ser confrontado por um jovem, meu Pai, Eliú, para falar a Jó, meu Deus, que o Senhor é Deus e é maior do que nós que somos homens, meu Pai. Porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus. O Senhor é o Criador de todas as coisas, Senhor, e nada foge do teu controle. Mas Deus, Eliú precisou falar, meu Deus, e admoestar Jó, e fazer com que Jó volte, meu Deus, e entenda que ele precisava, Deus, se consertar contigo, Pai. Senhor, essa palavra, Pai, Deus, é para nós, meu Deus, necessária, Pai, nesse tempo, porque nós precisamos, meu Pai, olhar para nós e reconhecermos, Pai, que nós necessitamos da Tua infinita misericórdia e da Tua graça e do Teu amor, meu Deus, e que o Senhor, meu Senhor da glória, nos encha, Senhor, com Teu Espírito Santo, para olharmos, meu Deus, acima, além das circunstâncias que nós possamos passar nessa vida, Pai. Porque, meu Deus, tribulações, situações difíceis, Pai, o Senhor disse que nós vamos passar, mas que nós possamos, meu Deus, olhar para o Senhor e sempre te glorificar e te exaltar acima de qualquer coisa, Pai. Não importa o que aconteça, Deus, que a gente não venha perder essa fé maravilhosa em Ti. Oh, meu Deus, com temor ao Teu nome, Senhor, e sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Jó perdeu todos os filhos, Pai, perdeu todos os seus bens, perdeu a saúde, perdeu tudo, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor restaurou todas as coisas. Deus, restaura, Deus, a nossa fé em Ti, ó Pai, nesta noite. Restaura, Pai, aquilo que não Te agrada em nós, tira de nós, Senhor. E nos mostra, Pai, as coisas espirituais dos altos céus. Meu Deus, fortalece o meu irmão, a minha irmã, levanta esses jovens, meu Pai, para pregar a Tua palavra, Deus. Que sejamos Eliú, meu Deus, na vida de um para com o outro, para que nós saibamos, meu Pai, no momento certo calar e também no momento certo falar do Teu amor, da Tua grandeza, do Teu poder e da Tua majestade, porque o Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, perdoa as nossas fraquezas, Pai, e nos dá força. Levanta meus irmãos e irmãs, que eles entendam que o Senhor é o melhor amigo. Não tem amigo melhor do que Jesus, o amigo que levanta, o amigo que fala, o amigo que dá vida, o amigo que dá a palavra certa, o amigo que leva para os céus. É Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, obrigado por esta palavra, Pai. Meu Deus, as coisas estão aí, tem gente, meu Deus, descabelando tudo, arrancando os cabelos, Pai, por tão pouco, Pai, porque nós sabemos, Pai, que tudo isso vai um dia ficar e vai passar, mas nós temos que estar firme contigo e não perder a salvação, meu Deus, porque a salvação é o nosso maior e melhor tesouro, Deus. Deus, abençoa, Deus, o ministério. Abençoa todos os que estão aqui neste lugar. Fortalece o meu irmão e a minha irmã, meu Deus. Fortalece a Tua igreja, Jesus. E que eles, meu Pai, estejam, meu Deus, sempre
fazendo a tua vontade e alegrando-te em ti, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa alegria e o Senhor é o nosso Deus. A ti, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. E você aplauda o Senhor e glorifique, porque Ele é Deus.